Deus, cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a se colocar de pé nesta noite, para que possamos estar orando e clamando pela presença do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais esse dia, Senhor. Ó Pai, por essa quarta-feira abençoada, qual o Senhor nos presenteou com vida, com saúde, e no qual o Senhor nos livrou, Pai, de todo mal. Ó Espírito Santo, neste momento, nós pedimos que Tu possas sondar os nossos corações, saber as nossas necessidades neste momento, que possa falar aos nossos corações. Ó Santo Deus, nós te pedimos que o Senhor, neste momento, se assente no Teu lugar de honra, para que possa receber os nossos louvores, para que possa receber a nossa oração. Ó Senhor, eu te peço por todos aqueles que estão neste momento em suas casas, que não puderam estar aqui neste momento, mas que essa palavra possa chegar até aquele lugar e que o Senhor também possa falar com eles. Ó Espírito Santo do vivo Deus, nós queremos te agradecer pelas maravilhas que Tu tens feito, não ter nos abandonado mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. Ó Senhor, que Tu possas visitar agora os enfermos, que Tu possas visitar, Senhor, os necessitados, e vir, ó Pai, com aquilo que eles necessitam. Ó Pai, vir com o Teu amor, com a Tua cura. Ó Senhor, vir com a provisão. Ó Pai, que muitos vão até ficar desenganados, mas nós sabemos em quem confiamos, ó Deus. Ó Espírito Santo do vivo Deus, que todos os louvores que aqui sejam do Teu lado, que possam chegar até o Senhor sem suave. Ó Espírito Santo, que a palavra aqui pregada possa ficar guardada em nossos corações, para que no momento mal, nos dias de dificuldade, nós possamos, ó Pai, nos lembrar de quem Tu és, nos lembrar da Tua palavra, que curamos, ó Pai, foi ensinada aos nossos corações. Ó Pai, que possamos, ó Pai, todos os dias estar dispostos, ó Pai, a aprender mais de Ti. Que, ó Pai, nós não simplesmente vamos querer fechar os nossos corações, mas que nós sejamos, ó Pai, dispostos, Senhor, a abrir mão das nossas vontades, a vontades da carne, para aprender, ó Pai, para fazer a Tua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite. Que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado através das nossas ações. Nós agradecemos o Teu santo nome. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Saúde os irmãos, que a paz do Senhor. Os irmãos que estão em casa nos assistindo, também saúdo com a paz do Senhor. E surpresa, né, para vocês, eu também. Não é fácil, mas eu sempre disse para Deus que eu não queria só estar sentada e ouvindo, né? Tem que ser ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Então eu peço para os irmãos estar abrindo a Bíblia em Isaías 41. Deixa eu ter certeza, gente, peraí. Deixando marcadinho. Isaías 41, 10. A palavra do Senhor em Isaías 41, 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Primeiro que, antes de eu trazer essa palavra, ela falou comigo em casa, né? Porque
aqui na frente, ministrando uma palavra do Senhor da forma que eu estou, é sendo sustentada por Ele mesmo, né? Então eu quero dizer para os irmãos assim: a palavra de hoje nos diz que não devemos temer, não devemos nos preocupar com nada, porque Ele nos sustenta. Essa passagem nos dá fé e força para quando estivermos nas dificuldades. Ele sempre está e sempre estará conosco para nos fortalecer nossa fé e nos ajudar a superar nossas dificuldades. No decorrer dos nossos dias encontramos todos os tipos de situações que podem nos colocar a nossa fé em questionamento. Porque vem as dificuldades da vida, como por exemplo um desemprego, uma enfermidade, a preocupação de trazer o pão de cada dia à mesa. Mas eu quero dizer algo a vocês que estão aqui comigo e para vocês que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Deus manda dizer para vocês neste momento: não importa a situação, não importa a circunstância, eu, Senhor, teu Deus, estou contigo. Deus é fiel. Não temas, porque eu estou contigo. Eu procurei saber o que significava te sustento pela destra da minha justiça. E isso significa ao lado direito de Deus ou à direita de Deus. É uma expressão utilizada para designar o lugar ao lado de Deus no céu, posição de honra. O teu coração hoje talvez não precise de uma simples resposta, uma simples providência ou até um escape. Talvez hoje o que você precise mesmo é de um milagre, algo que não venha das mãos do homem, mas sim das mãos de Deus. E é exatamente para você que o Senhor manda dizer: não temas, eu estou contigo. Basta você crer nessa palavra de todo o seu coração, e confiar, e você vai ver o que Deus diz. Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus manda dizer que Ele está no controle de tudo, Deus manda dizer que Ele está no controle de tudo. Como ser humano, Deus sabe e entende nossas angústias, nossas aflições. Mas, se segurarmos na mão dele, que é tão maravilhosa e poderosa, a vitória é certa. Se tem algo que aflige o teu coração neste momento, acalme, entregue suas angústias, as suas aflições, e já você pode agradecer, já pode começar a agradecer, porque o controle da sua vida está nas mãos dele. E crendo verdadeiramente, chegará a sua vitória. Eu quero dizer para vocês hoje: tome posse dessa palavra da mesma forma que eu tomei para estar dirigindo esse culto. Não temas, que Deus está contigo. E eu creio que Ele está comigo aqui neste momento. Eu creio, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Neste momento eu dou a oportunidade ao louvor. Eu trouxe um louvor que falou diretamente comigo em casa. Eu gosto muito dele. E eu posso pedir para você estar soltando o louvor, por favor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Obrigada, Senhor, por estar na sua presença. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Nós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será pai do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Que as palmas adorem ao Senhor. Então, assim como diz esse louvor, ele foi para o Pai, mas ele nos deixou o Consolador. Né? Então, se algo te preocupa neste momento, entregue suas aflições ao Senhor, e eu creio que Ele está no controle de tudo. Eu convido aos irmãos neste momento a estar ofertando e dizimando, e eu trago uma palavra também. Cada um contribua segundo propósitos. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Está lá em Coríntios 9:7. Ao ofertar, precisamos inundar o nosso coração de um sentimento de gratidão a Deus. Tudo o que temos vem dele. Não podemos ofertar com tristeza e nem por obrigação, porque Ele tem cuidado de vós. Ofertar é um hábito de gratidão. Oferte e dizime com alegria, porque você tem visto o cuidado de Deus em todas as coisas. A oportunidade está com o Ministério de Louvor, e eu convido você a trazer o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Aleluia, Senhor. Deus. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor.
pedir desculpa por irmãos do nervosismo, pois é a primeira vez, mas vou me preparando das outras para estar um pouco mais calma. E passo agora a palavra para o pastor, né, que vai estar ministrando, vai estar fazendo a pregação do culto. E aproveitando o momento, eu queria desejar os parabéns à dona Fran, né? É uma pessoinha que está fazendo muita faltinha pra gente, mas tudo isso vai passar e logo a senhora vai estar com a gente, tá bom? Um beijo para a senhora e fique com Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, na presença do nosso Deus, amém? Para nós adorarmos e bem dizer, pois só Ele é digno, né? De nosso louvor, de nossa adoração. E hoje é muito bom estar aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra do nosso Deus. Deus, Ele tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos sustentado. E a palavra hoje está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Todos vocês estão aí conosco, se quiser abrir a sua Bíblia aí na sua casa também, fique à vontade. A palavra de hoje fala de você procurar apresentar-te a Deus aprovado, amém? Que você possa ser aprovado diante de Deus. Aproveitando que a nossa irmã Diana falou aí, né? Que os parabéns para minha mãe. Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Tem sido uma grande inspiração para nós, sempre foi uma mulher abençoada. Então, o presente é nosso hoje, né? O aniversário da minha mãe, mas o presente é nosso de ter uma mãe como a senhora, viu, mãe? Te amo muito, que Deus abençoe grandemente. Todos acharam, queridos? 2 Timóteo, no capítulo 2. Vamos estar lendo o versículo 14, 15 e o 16. Que diz assim a palavra do Senhor: Trazem essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Amém? Louvado seja Deus. Como a nossa diaconisa Adriana, né, falou aqui na direção do culto, que nós não devemos se envergonhar, né? Procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar. Que nós possamos, sempre que Deus nos chamar, irmãos, nós devemos estar prontos, né? Preparados para servi-lo em amor, em comunhão, né? Que o Senhor Ele possa nos usar a cada dia, né? Para a honra e glória dele. Eu quero ler aqui só uma introdução a essa carta que o apóstolo escreve, né? É a última epístola de Paulo endereçada a Timóteo, um pouco antes do seu martírio, por isso tem uma conotação de despedida, né? Paulo como se estivesse se despedindo de Timóteo. Geralmente ela é datada entre 64 a 67 depois de Cristo. Diz que o mais provável é que ela tenha sido escrita em 67. Foi remetida por Paulo pouco antes do seu martírio em Roma, que estava sob a regência do imperador Nero, em 68 depois de Cristo. Segundo a tradição, o apóstolo teria sido decapitado, uma vez que, por ser cidadão romano, ele não podia ser crucificado. São as últimas palavras de um apóstolo ancião
ao seu amado discípulo. O texto fala muito de sofrimento e de provação. Paulo relembra a Timóteo os seus sofrimentos e exorta o seu filho na fé a ser paciente e a apresentar-se como um obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, além de preveni-lo a respeito da situação espiritual dos últimos tempos, aconselhando a pregar constantemente a palavra e a lembrar-se de tudo aquilo que lhe for ensinado acerca das Escrituras, para que pudesse ser aperfeiçoado. Termina com diversos comentários pessoais e um convite do apóstolo para que Timóteo fosse ter com ele depressa. Se Timóteo chegou a vê-lo, não sabemos. Amém? Então nós vemos aqui nessa palavra que nós acabamos de ler, né? Que ele diz que Timóteo devia trazer essas coisas à memória, tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha ensinado a Timóteo, ele trouxesse aquilo à memória, né? Para que ele pudesse apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tinha, né, que não tivesse nada com que se envergonhar, né? E manejando bem a palavra. Então nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, tudo que ele fala aqui para Timóteo, nós olhamos para os tempos de hoje, olhamos para nós e pensamos assim: hoje os tempos, né, são difíceis, hoje para pregar a palavra é complicado por causa desse mundo moderno, as pessoas, né, nesses últimos tempos têm se esfriado, têm se esquecido da palavra de Deus. Mas nós vemos aqui, se você ler essa epístola que o apóstolo ele escreve para Timóteo, alertando ele que já eram os últimos tempos, naquela época já tinha pessoas vivendo daquela forma, se afastando de Deus, pregando outras coisas, ensinando a palavra de Deus erroneamente, né, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, né, que Jesus já tinha voltado. Então Paulo alerta bem a Timóteo nos seus últimos dias, né, de vida que ele tinha, pois ele sabia que seria morto, a ele não parar, não desistir, não olhar para trás, não olhar para aqueles que estavam parando, para aqueles que estavam se afastando de Deus, porque ele ainda enfrentaria tempos muito difíceis na sua vida, mas ele devia sempre se apresentar a Deus aprovado e evitar os falatórios profanos, né? Evitar contendas, evitar tudo aquilo que não vinha de Deus e que não agradava a Deus, porque muitos se levantariam exatamente para isso, né? Para tentar desviar da fé aqueles que andavam com o Senhor, para tentar tirar do foco aqueles que estavam servindo a Deus. Será que hoje é diferente na nossa vida? Será que hoje tem alguma diferença de tanto tempo atrás, né? Por volta de 67, né? Depois de Cristo, Paulo já estava dizendo isso, né, a Timóteo. 67 depois de Cristo, né? E se conta 67 não é desde que Cristo morreu, é de quando ele nasceu, né? Então 33 anos, né? Mais uns 30 e poucos anos, Paulo já estava dizendo isso para Timóteo, né? Para ele ficar alerta que muitos já estavam se levantando com contendas para tentar desviar o povo de Deus da fé que eles tinham em Cristo. Imagina hoje, né? Depois de mais de 2000 anos da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, que ele veio, né, e pregou tudo isso. Será que hoje tem muitas pessoas se levantando para tentar nos fazer parar, para vir com palavras contrárias, para dizer que Deus não enviou seu Filho, para dizer que Deus não existe e que nós somos um bando de loucos, né? Mas irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve isso aqui não porque ele era alguém que estava tentando persuadir alguém, para tentar enganar alguém. Ele estava preso e estava condenado à morte, sentenciado à morte por não negar
a palavra de Deus, por não negar a Jesus, né? Ele estava convicto daquilo que Jesus tinha falado com ele, daquilo que ele tinha vivido e que ele tinha pregado a verdade. E até ali nos últimos dias ali de sua vida, ele continuava exortando aqueles que eram discípulos dele, aqueles que tinham conhecido o Senhor Jesus através do testemunho dele, através da vida dele, e mesmo condenado à morte, ele não desistia de ser aprovado diante de Deus, e que de todos aqueles que também estavam andando com ele, que eles continuassem, né, com um testemunho fiel, obreiros aprovados, e que não tinha de se envergonhar de nada, que devia continuar dando continuidade ao chamado que eles tinham de servir ao Senhor e de não parar de forma alguma, né? Então aqui é uma lição de vida para nós, né? Uma lição de vida, que por mais que para nós seja diferente, que faz muito tempo, mas olha para a vida daquele homem, né, que estava tão próximo ali do tempo que o Senhor tinha vindo, mas ele estava condenado à morte por não negar Jesus, e ele continuava dizendo para os seus: seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, né? Medita na palavra de dia e de noite, né? Prega a tempo e fora de tempo, né? Insta, continue pregando, né? Não desista, continue, seja corajoso, como foi falado aqui hoje, né? Tenha coragem de, não temas, não tenha medo, não tenha vergonha de nada. Tenha coragem e vá em frente, porque muitos vão se levantar contra vocês, mas nada pode pará-los. Era isso que Paulo estava dizendo, irmãos. Era isso que Paulo estava ensinando, e por isso que ele deixa escrito, para que não ficasse, né, só para Timóteo. Todas as epístolas que ele escreve, ele diz que deveria ser lida nas outras igrejas também. É uma carta para aquele jovem líder, né? Aquele pastor que agora estava cuidando de um ministério, de uma igreja, mas Paulo diz que todas as cartas que ele escreve deveriam estar sendo lidas pelas outras igrejas, né? Para que todos tivessem o mesmo cuidado, porque da mesma forma que acontecia em um lugar, também nas outras igrejas acontecia o mesmo. Assim como tinha homens e mulheres de Deus que se levantavam para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, que viviam os milagres de Deus, em todos os lugares também tinha homens e mulheres que se levantavam para tentar impedir a obra do Senhor, que tinha homens e mulheres que se levantavam para negar a Cristo, para negar o Evangelho. Mas ele dizia: não desista, continua. Essa lição serve para nós hoje, irmãos, depois de tanto tempo. Nós não podemos parar por nada, nada pode nos fazer parar, nada pode nos fazer desistir, e nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes nós paramos, não é porque nós queremos parar. Muitas das vezes os homens e as mulheres de Deus que desistem de andar com o Senhor, não foi por decisão própria, não foi eles que planejaram parar e desistir de andar com o Senhor. Não foi. A maioria das vezes são ciladas, são laços do inimigo, que usa pessoas para trazer palavras negativas, para trazer palavras destrutivas nas nossas vidas, e vai definhando a nossa fé, vai definhando a nossa confiança no Senhor, e quando nós menos percebemos, nós já estamos distantes da presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos exortarmos uns aos outros, que é ensinar em amor, né? Que é corrigir em amor, não sendo grosseiros, né? Não sendo rudes, mas sempre falando a verdade. Nós não devemos ter medo, irmãos, de falar a verdade, que é a palavra de Deus, mas devemos ser educados, devemos respeitar as pessoas. Mas não podemos deixar de falar a verdade, porque por temer, se eu falar a verdade, a pessoa vai se magoar. Nós não devemos temer se as pessoas vão se magoar se nós falarmos a verdade. Nós devemos tomar cuidado como nós falamos
Porque a verdade não pode machucar ninguém. A pessoa pode até não receber a verdade se ela não aceitar a verdade. Mas nós só machucamos as pessoas quando nós a enganamos, ou quando nós somos grosseiros com ela, quando nós não respeitamos. Então nós devemos respeitar todo mundo. Mas da mesma forma que nós devemos respeitar todo mundo, nós temos que falar a verdade, que é a palavra de Deus, para todos que nós tivemos a oportunidade de falarmos. Às vezes tem pessoas que dizem: eu não gosto de crente porque eles foi mal educado, foi grosseiro comigo. Se alguém não gostar de um cristão, de um crente, porque ele foi mal educado, é com razão. Mas você não pode dizer que não gosta de um crente porque ele pregou a palavra de Deus, porque ele falou a verdade, porque a palavra ela é boa. A palavra de Deus ela é boa para nós. Então, assim como o cristão que ministra a palavra, ele tem que rever os seus conceitos quando ele usa a palavra para machucar as pessoas, para falar mal das pessoas. Também quem ouve deve rever os conceitos e dizer que não vai para a igreja, né, porque não quis ouvir a palavra, não quis ouvir a verdade. Nós temos que sermos pessoas inteligentes, usamos a nossa inteligência para aprendermos a ouvir as pessoas, respeitar, sermos educados. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Preste atenção, Timóteo, evita os falatórios profanos. Sabe o que é isso? Contendas. Pessoas que servem a Deus brigando, discutindo com quem não serve a Deus, porque ele acha que serve a Deus, ele é melhor do que qualquer um, então ele pode falar o que ele quiser, porque ele é temente a Deus. Mas Paulo, nessa epístola, ensina exatamente isso: a tomarmos cuidado com o que nós vamos falar, não importa com quem seja. Ele simplesmente diz: evita os falatórios profanos, que para nada aproveita, que vai perverter aos ouvintes. Se eu falar alguma coisa que vai perverter as pessoas que estão me ouvindo, de nada aproveita. Se eu for ignorante, falar, o que eu quero, porque eu sempre acho que eu sempre estou com a razão, e agredir as pessoas com palavras, para nada aproveita. Vai ficar pior, eu vou perverter os ouvintes, eles vão se afastar, vão para mais longe ainda. Então o conselho de Deus para nós nessa palavra é essa: é tomarmos cuidado com tudo aquilo que nós falamos, independente de quem quer que seja. Se é com o pai, se é com o irmão, se é com um amigo, se é com o vizinho, se é com o irmão da igreja, se é com o estranho, se é com o patrão, não importa com quem quer que seja. O que ele nos exorta é para nós evitarmos os falatórios profanos. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que nós falamos deve servir de proveito para quem ouve. E a palavra de Deus, ela tem proveito. Alguém pode até não querer ouvi-la, mas para tudo ela tem um proveito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Quando Deus manda a sua palavra, e quando Deus fala através da nossa boca a palavra dele, aquilo que ele quer falar, ele não vai voltar vazio para ele, vai ter um significado, vai ter uma resposta de Deus. Quando Deus ele quer falar, é para edificação e não para destruição, não para perversão. Por isso que a Bíblia nos ensina a sermos ouvintes. Porque quando eu ouço, eu estou recebendo palavra de sabedoria, Deus está me dando discernimento para compreender. Porque às vezes nós pensamos assim: eu posso falar o que eu quiser, com quem eu quiser, ninguém manda em mim, a boca é minha.
Isso é uma mentira ou é uma verdade? É claro que é verdade, a boca dela mesmo. Só que, quando a gente fala isso, nós não sabemos o resultado que tem quando nós agimos assim. Falar o que quiser, dizer o que quiser, qualquer um pode falar. Mas quando nós recebemos o conselho de Deus, nós começamos a aprender que eu até posso falar o que eu quiser, mas que vai ter uma recompensa com aquilo que eu falo. Eu vou colher algo quando eu falo algo. Então eu tenho que ter discernimento da parte de Deus e saber o que eu vou falar, como eu vou tratar as pessoas, para que, não porque eu posso falar o que eu quero, eu posso, mas dependendo do que eu vou falar, vai ter um efeito negativo sobre a minha vida. E muitas das vezes quem está falando assim, que não se preocupa com nada, acha que sempre vai se dar bem. Mas nem sempre a colheita vem na hora que a gente está falando, vem sempre depois. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava trabalhando comigo, e essa pessoa chegou a dizer que alguém disse para ela, conhecido dele, que ele não precisava de ninguém, que não precisava de ajuda, que ele era independente, que ele tinha tudo o que ele queria. Qualquer um pode falar isso, né? Mas nós temos que tomar cuidado quando nós falamos isso, porque depois nós podemos se arrepender, depois nós podemos precisar de alguém. E ele disse que aquela pessoa, depois de um tempo, chegou até eles, a família deles, para pedir cesta básica, porque estava precisando. E aí, nós podemos falar o que quisermos agora? A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não convém que eu faça. Então eu posso falar o que eu quiser, mas não me convém falar o que eu quero, tudo que eu quero, porque pode ter uma consequência. Ah, pastor, mas qualquer um de nós não podemos precisar das pessoas, precisar de uma cesta básica, precisar de uma ajuda? Todos nós precisamos, podemos precisar. Posso não precisar hoje, mas eu tenho que saber que eu posso precisar. Então, quando eu sou humilde para saber que eu posso precisar, e quando eu não estou precisando, eu sou grato a Deus. Quando eu sou grato a Deus, eu não reclamo com o que eu tenho, mas eu agradeço pelo que eu tenho. E se vier a faltar, irmãos, se vier a faltar, Deus vai suprir. Sabe qual é a diferença em faltar na minha vida e faltar na vida daqueles que diz que não precisa de ninguém? A diferença é que quando eu sou dependente de Deus e não saio dizendo que eu não preciso de ninguém, se alguma coisa me faltar, eu não vou precisar pedir, porque Deus não vai me envergonhar. O próprio Deus vai enviar pessoas para me abençoar. Agora, quando eu sou arrogante e digo que eu não preciso de ninguém, aí quando eu precisar, ninguém vai me ajudar, eu vou ter que me humilhar e pedir. É aí que está a diferença. Quando eu falo o que eu quero, aí eu vou ser humilhado. Faltar alguma coisa na nossa vida não é sinônimo de humilhação. Faltar alguma coisa na sua vida e você precisar de ajuda não é sinônimo de humilhação. Porque se faltar alguma coisa na sua vida, Deus vai enviar pessoas para te abençoar, e ser abençoado por alguém não é ser humilhado. Agora, quando nós somos arrogantes, que nós chegamos a precisar, aí sim, nós vamos ter que se humilhar e pedir. Porque quando eu digo que eu não preciso, nunca ninguém vai chegar para mim e perguntar se eu estou precisando de alguma coisa. Porque eu já declarei que eu não preciso de ninguém, então ninguém vai vir me ajudar. Então, se eu for precisar de alguém, eu vou ter que me humilhar e pedir ajuda.
Mas quando nós somos humildes e faltar alguma coisa, logo alguém vai perceber e vai vir nosso auxílio. Por isso que o apóstolo ensina aqui, irmãos, procurar apresentar-se a Deus aprovado. Isso é ser aprovado, que evita ficar falando que não deve, contendendo com quem não deve, porque nós achamos que temos a razão, que estamos no direito. Nós temos que falar menos e ouvir mais. Por mais que a gente ouça aquilo que a gente não quer ouvir, mas até daquilo que nós não queremos ouvir, irmãos, nós aprendemos. Quando a gente aprende a ser um bom ouvinte, a gente ouve um monte de coisa que a gente não gostaria de ouvir. Até com coisa que não serve para nada. Mas até aquilo que não serve para nada, serve para alguma coisa. Serve para nos ensinar. Porque nada, irmãos, que acontece, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tem pessoas que acreditam no acaso, mas nada é por acaso. Tudo tem um ensinamento de Deus. A diferença é, eu estou aprendendo, eu estou recebendo aquilo como uma lição. Quando eu recebo algo como uma lição, eu aprendo. Quando eu não recebo como lição, eu descarto. E quando eu descarto, eu corro o risco de passar por aquela situação várias e várias vezes. Porque está acontecendo e eu não estou aprendendo com aquilo. A Bíblia até nos ensina a nós absorvermos o que é bom, né? E reter o que é mal. Mas não jogue fora antes de analisar. Nunca jogue nada fora antes de analisar, não é verdade? Se alguém te der uma nota de 100 reais e disser, olha, pega essa nota de 100 reais aqui, mas ela é falsa, joga fora. Você vai jogar fora imediatamente ou você vai analisar se ela realmente é falsa ou verdadeira? Temos que analisar. Por mais que alguém fale alguma coisa que parece que não tem sentido, possa ser até ser que não tenha, mas analise antes, porque quando eu analiso, eu tenho uma convicção do que eu estou descartando, que eu estou jogando fora, o que é útil, o que é inútil, porque às vezes nós jogamos muita coisa fora, dizendo que é inútil, porque nós não observamos realmente se aquilo era valioso, se não era valioso, se tinha valor ou não. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser tardio para falar, tardio para se irar, mas estar sempre pronto para ouvir. Por isso que o apóstolo escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo exatamente isso para ele, que ele tinha sido escolhido, mas que ele não deveria se envergonhar de nada, irmãos. Não tenha vergonha, não seja. O que é não se envergonhar de nada? É tudo aquilo que você faz, irmãos. Tudo aquilo que você vai fazer, você procurar fazer certo, para que você não venha ser repreendido, para que você não venha ser envergonhado. Temos que tomar esse cuidado. Ser aprovado diante de Deus. Porque quando nós somos aprovados diante de Deus, irmãos, tenha certeza, nós vamos ser aprovados diante dos homens também. Ser aprovado diante de Deus, irmão, nós vamos ser aprovados diante dos homens. Ah, mas eu sou aprovado diante de Deus e alguém me reprovou. Se ele te reprovou, ele vai estar falando mentira. Porque quem anda na verdade, né, quem está na verdade, vai ser aprovado por Deus. Se alguém não te aprovar porque ele é um mentiroso, ele está tentando te denegrir a sua imagem, tentando tirar proveito, te caluniar, mas saiba de uma coisa, toda calúnia ela cai por terra, toda mentira,
Tem até um ditado popular que diz que a mentira tem pernas curtas, né? Por que diz que a mentira tem pernas curtas? Porque ela não vai longe, né? Logo ela vai ser desmascarada, logo ela vai ser descoberta, logo vai ser revelada. Porque a Bíblia diz que tudo que está oculto vai ser revelado. Então nós temos que andar aprovados diante de Deus, para que o Senhor, Ele possa realmente ser glorificado em nossas vidas. Quando eu honro a Deus, Deus Ele vai me honrar. Então, você quer o benefício de Deus para a sua vida? Honre a Deus. Honre a Deus de verdade, sendo íntegro, né? Falando sempre a verdade, evitando os falatórios profanos, fazendo aquilo que é correto. Ah, pastor, mas eu sou ser humano, eu falho. Todos nós falhamos, irmãos. O maior erro nosso não é que nós falhamos, é que nós não reconhecemos quando falhamos. Se eu não reconheço quando eu falho, aí sim esse é o meu maior erro, porque eu vou cair em outro erro. Se eu estou errando e não reconheço, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então eu vou caindo, ficando indo de mal a pior. Quando eu caio, que eu reconheço que eu falhei, que eu caí, eu peço socorro, Deus me ajuda e Ele me levanta. A Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes, mas nenhuma vez ele vai ficar prostrado, porque o Senhor vai o sustentar, o Senhor vai levantá-lo. O justo pode cair também. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe, cuide para que não caia. Porque o justo tem que tomar cuidado também. Não é só aquele que não serve a Deus que tem que tomar cuidado, porque a gente está pensando assim: olha, ele não serve a Deus, nós vamos esperar que logo ele vai cair, olha para a queda dele. Não é isso que a palavra está dizendo. Para cada um de nós, mesmo sendo servo de Deus, mesmo andando com o Senhor, devemos sermos cuidadosos para não cairmos. E cuidadoso é isso, ainda que chegamos a falhar e cair, quando eu reconheço o Senhor com a sua misericórdia, Ele me põe de pé novamente, diz: levanta, porque eu sou contigo. Não foi o que foi lido aqui hoje? Não temas, eu sou contigo. Não tenha vergonha, ser corajoso. Não foi isso que Deus usou a diaconisa hoje aqui? Ser corajoso. Eu sou o teu Deus, eu te chamei. Não é isso que Deus fala conosco? Da mesma forma que Deus diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, nós também somos seus filhos, nós também somos chamados por Ele, então nós também devemos honrá-lo para receber o benefício que Ele tem para nós. Nós também temos que honrá-lo como Pai, que Ele é nosso. Porque a Bíblia diz que o filho que não honra o pai e a mãe é uma vergonha para o pai e para a mãe. Então, como nós podemos querermos o benefício de Deus como nosso Pai e não honrarmos a Ele? Temos que honrá-lo. É um dever nosso. Temos o direito de filho, mas também temos o dever de filho. Assim como na democracia nós temos direitos e também temos deveres, como filhos de Deus também nós temos direitos, mas também temos nossos deveres como filhos de honrar o nosso Pai, que é Deus. Que nós vamos honrar, porque Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso conosco, que Ele deixou a sua palavra escrita para nós termos o conhecimento de tudo aquilo que aconteceu e que muitas das vezes se repete. Por isso que na sabedoria de Salomão ele disse: tudo que nós vemos hoje aqui, tudo que eles viram, ninguém deve se enganar, que tudo já aconteceu. Então a gente pensa que hoje as coisas é tudo nova, tudo moderna, as pessoas hoje estão modernas, estão se afastando de Deus, e isso nunca aconteceu antes, está só se repetindo, só se repete. Pessoas servem a Deus, pessoas também não servem, pessoas creem em Deus, pessoas não
Pessoas se aproximam de Deus, pessoas se afastam de Deus. Sempre aconteceu isso e vai sempre continuar acontecendo. A diferença está em quem obedece e não obedece. Por isso que a Bíblia diz que enquanto houver céus e terra, haverá rico e pobre, haverá tudo. Tudo se repete. É por isso que a maioria das pessoas, irmãos, os anciãos, os apóstolos, cada vez que passava, mais eles iam envelhecendo, eles iam ficando mais experientes, e eles tinham mais experiência para passar para os mais novos na fé. No caso de Timóteo, Paulo já ancião, e o Timóteo ele já era pastor, já cuidava de igreja, mas Paulo continuava escrevendo para ele, instruindo a ele a permanecer firme, tomar cuidado, né? Porque a gente pensa que já sabe de tudo, mas os mais velhos sempre têm algo para nos ensinar, não é verdade? Nunca despreze alguém mais velho do que você, porque certamente, por mais que você seja intelectual, sábio, inteligente, alguém mais velho que você sempre vai ter algo para te passar que você não sabe. Sabe o que é isso? Isso se chama experiência. Foi o que eu falei um pouco atrás. Quando você passa por uma coisa e você não absorve aquela experiência, você pode estar caindo no erro, né, do eterno loop, sempre voltando. Parece que, né, como alguns dizem, é um déjà vu, parece que já passei por isso, né? Você já passou? Já aconteceu isso com você? Parece que já aconteceu isso comigo. Parece que eu estou vivendo de novo essa coisa. Quando nós não temos, algumas vezes nós temos algumas experiências e nós não captamos aquilo que Deus quer falar conosco, parece que nós estamos tendo um déjà vu, parece que nós estamos no loop, voltando no tempo de novo e acontecendo a mesma coisa. Aí o mais velho vem e nos ensina de novo, e a gente atenta, acorda e diz: é verdade. Enquanto a gente não abrir os olhos e o ensinamento de alguém nós não percebemos que é verdade, é um ensinamento para nós vamos continuar errando naquele ponto até um dia a nossa mente abrir. Já aconteceu isso com você? Você estudar na escola, passando dizendo que você diz: eu não aprendo isso nunca vai entrar na minha cabeça. Aí chega um certo dia, uma certa hora, acontece uma coisa e você percebe uma situação e é como se aquilo, sua mente fosse aberta e você compreendeu. Não é assim? Poxa, mas na escola já ouvi falar disso e nunca entrou na minha cabeça, e hoje eu estou ouvindo aqui, olha. Da mesma forma é quando Deus fala conosco na palavra. Às vezes parece que entra no ouvido, sai pelo outro, né? Não tem esse ditado? Entra no ouvido e sai no outro. Parece que não aprendi nada, não entendi nada. Mas nada é em vão, irmãos. Quando entra aqui, parece que saiu aqui, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Uma hora vai, quando você precisar, do mesmo jeito que saiu aqui, Deus vai trazer de volta a tua mente, vai entrar no teu ouvido, vai entrar na tua mente, e você vai se lembrar do que Deus falou. Eu sempre falo isso. Quando você pregar uma palavra, não se preocupe se alguém te aplaudiu, não se preocupe se alguém te parabenizou porque foi uma palavra bonita que você pregou, soube se expressar, pregou bonito. Quando Deus quer falar, Ele vai usar os mais simples. Por mais que você falou e parece que ninguém entendeu nada, saiu falando mal de você, da sua pregação, se Deus quis falar, mais cedo ou mais tarde, Ele vai trazer de volta a mente do ouvinte. O problema está muitas das vezes em quem está ouvindo, porque o apóstolo Tiago, ele diz: seja ouvinte, praticante e não negligente.
Por isso que os irmãos novos aqui que vêm pregar, que tem medo de pregar, a gente fala assim, né? Porque a gente já passou por isso. Né, pastor? Quando a gente passa por isso, a gente tem experiência. Mas depois a gente aprende. Porque se a gente não aprender, a gente só não... Quando você passar por uma experiência e depois de muito tempo você falar que não aprendeu, sabe por que você não aprendeu? Porque você desistiu. Se você está fazendo uma coisa, se você está servindo a Deus e passar muitos anos e você falar, olha, eu nunca aprendi isso, porque você desistiu. Porque tem coisas que a gente não vai aprender alguém nos ensinando. A gente só vai aprender fazendo. Por que tem muitas pessoas formadas e não exercem a sua função? Por que tem pessoas que tiram carta, habilitação e não dirigem? Porque não praticou. Só fez ali o básico e não continuou fazendo. A prática leva à perfeição. Por isso que Paulo repetiu para Timóteo, era a segunda carta que Paulo estava escrevendo para ele, repetindo exatamente para ficar, ele continuar fazendo o que ele já fazia. Por isso que às vezes eu gosto de chamar pastores, homens, irmãos, mulheres, amigos, pregadores de outro ministério, para às vezes me pregar aqui, para Deus falar comigo também através de outras pessoas, para trazer a minha mente, para me lembrar. Precisamos estar sendo sempre. Nós passamos a vida inteira ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Parece que a gente pensa assim: eu já li a Bíblia inteira, para que ler de novo? Para que pregar de novo? Eu já sei de tudo isso. O que eu aprendi hoje, semana que vem, eu posso esquecer. Alguém precisa me lembrar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos relembrar, trazer a memória. É isso que ele diz aqui. Não é isso que ele diz aqui no versículo 14? Que nós devemos trazer essas coisas à memória. Se nós não trouxermos à memória, irmãos, achar, eu já sei de tudo, eu não preciso mais ir para a igreja, eu já fiquei 20 anos na igreja, eu não preciso mais ir para a igreja. Para que serviu eu ter ficado 20 anos na igreja? Eu sei de tudo, eu vou lá ouvir o quê? O que eu já sei? Você não vai ouvir o que você já sabe. A Bíblia está dizendo que nós vamos trazer a memória, relembrar, lembrar novamente, trazer a alegria do primeiro amor, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, irmãos. Se você não trouxer à tua memória aquilo que te traz esperança, você vai desistir, você vai definhar, você vai parar. Você vai adoecer, sabe por quê? Só vai vir coisas ruins na sua mente. Deus quer que você traga a memória. É por isso que toda semana nós íamos para a igreja, para a casa do Senhor, para Deus nos relembrar novamente, trazer à memória aquilo que nós já ouvimos. Essa semana a pastora me mandou um vídeo para nós, ouvimos, e eu mandei para todos os meus contatos. E eu vi aquela mensagem maravilhosa, chorei, achei maravilhoso. Quando foi por 2 dias, ela colocou de novo para a gente ouvir, e eu pensei na minha mente, mas eu vou ouvir de novo isso aqui. Eu acabei de ouvir há 2 dias atrás, eu já sei tudo. Não sabia de nada, tinha esquecido de novo, porque eu estava chorando de novo. Estava ouvindo ali e chorando de novo, então era como se algo inédito, que eu não tinha ouvido, eu tinha esquecido. Eu sabia do que tinha falado, mas cada palavra que falava ali mexia comigo, falava no meu coração. Por isso que nós temos que trazer a memória, irmãos. E às vezes você pensa, mas eu não sou obreiro, eu não sou ungido na casa do Senhor. Você sabe que todos aqueles que Jesus chama para andar com Ele é um obreiro, é um servo. Obreiro é aquele que faz a obra.
é aquele que só derrama o óleo sobre a cabeça, não. Você foi chamado por Jesus, você foi chamado para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Tem pessoas que estão na casa do Senhor a vida inteira e dizem: ah, mas eu não preciso fazer nada porque eu não sou obreiro, eu não sou nada. Ah, você não tem qual ministério? Você tem algum? Qual é o seu ministério? Eu não tenho ministério nenhum, eu sou da igreja, mas eu não tenho meu ministério, eu só sou membro. É um engano, irmãos. Todos que Jesus chamou foi para servir a obra dele, ser servido e servir também. Os maiores servem os menores, mas os menores aprendem a crescer para também servir os próximos menores. Todos nós crescemos. Ou você pensa que depois que Paulo morre, Timóteo continua sendo um menino, sempre precisou ser ensinado. Não, agora Timóteo tinha que continuar o ministério que veio através da vida de Paulo na vida dele, e agora ele tem que dar continuidade e fazer outros. Não, mas não tem nenhuma carta de Timóteo para os seus líderes. Pode não ter carta no canon, mas com certeza, né, ele deve ter escrevido para suas ovelhas, ele deve ter ensinado. Não está na Bíblia, mas com certeza, né, como nós hoje, nós não escrevemos mais carta para os irmãos, mas nós pode ir lá, que vai estar lá no WhatsApp, bilhetes, né, recados. Se na época que Paulo tivesse o WhatsApp, Paulo não ia escrever no papel, Paulo ia escrever no celular. Então Deus, irmãos, Ele quer isso de nós. Traga memória, seja obreiro aprovado. Não espere alguém derramar um óleo sobre a sua cabeça para você ser um servo da obra de Deus, fazer a obra do Senhor com amor e com zelo. Seja aprovado. Paulo disse aqui para Timóteo, mas não foi para ficar preso ali a Timóteo, foi para Timóteo dar continuidade aqui, foi para Timóteo expandir aquilo, senão não teria chegado até nós hoje. Ah, mas estava a carta lá. Mas carta não serve de nada, irmão, se não tiver ação. Simplesmente a carta não serviria. Simplesmente a carta de Paulo a Timóteo não teria chegado até nós hoje se Timóteo não tivesse continuado pregando. Se para aquele que ouviu Timóteo pregar, ele tivesse continuado pregando, e aquele vice-versa, e continuamente e sucessivamente, essa carta não teria chegado até nós hoje. Não foi porque ela foi escrita que ela chegou até nós hoje, foi porque ela foi escrita e porque homens e mulheres de Deus deram continuidade na pregação, sendo obreiros aprovados. Por isso que chegou até nós. Por isso, irmãos, não foi porque Jesus morreu que hoje nós somos salvos, só por isso. Sim, com certeza, sem Jesus não teria sido salvos, mas Jesus, para que nós fôssemos salvos, o que ele fez? Ele preparou obreiros, ele preparou discípulos para dar continuidade, para que chegasse aos nossos ouvidos. Porque se a morte de Jesus não fosse preparada, irmãos, não tivesse sido um projeto de Deus, preste atenção, se a morte de Jesus não tivesse sido um projeto de Deus, por mais que ele morresse, não chegaria até nós este conhecimento. É aí que nós vemos as maravilhas de Deus. Quando Deus ele prepara algo para chegar a alguém, vai chegar. Quando Deus prepara algo para chegar nas tuas mãos, não há quem possa impedir de chegar, irmãos. Porque Deus prepara, Deus preparou. Então Deus preparou não só a morte de Jesus, mas preparou todos os discípulos para dar continuidade e sucessivamente até chegar até nós. E nós, o que temos feito?
Temos sido obreiros aprovados para sermos os discípulos que vai dar continuidade à pregação da verdade? Nós sermos obreiros aprovados a continuarmos a falando a verdade, pregando, tempo e fora de tempo? Ou vamos estagnar, vamos parar? É para nós refletirmos isso. Obreiro aprovado é isso, é se lembrar que não, Paulo já pregou, a Bíblia está aí, Timóteo já pregou, para não precisa de mim. Precisou de Timóteo, precisou de Paulo, precisa sim de mim, precisa sim de você. Depois de nós vai continuar precisando de outros. Porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados se não forem obreiros aprovados, irmãos? Quando é que você vai ser um obreiro aprovado? Quando alguém te der uma carta, te der um título? Aprovado é aquele que foi chamado por Deus. Se Deus te chamou, você é aprovado. Não é o homem que tem que te aprovar. Deus já te aprovou. Agora você precisa andar como esse obreiro que foi aprovado por Deus. Por isso que ele diz: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Você já é aprovado, agora você tem que se apresentar. É isso que a Paulo está dizendo. Você tem que se apresentar. Quando alguém vai se alistar, os homens, vão se alistar, o que eles têm que fazer? Não é se apresentar diante lá de um quartel? Você já foi chamado pelo exército, agora você tem que ir até o quartel e se apresentar, sim ou não? Nós somos chamados. Você já foi chamado, todos nós somos chamados. Quando eu entrego a minha vida, o Senhor me chamou e eu entreguei minha vida, eu estou sendo aprovado. Não espera o título do homem, não espera a carteirinha, não espera ser confeccionado uma carteirinha para você exercer. Será que naquela época tinha carteirinha? Tinha foto na carteirinha? Se tivesse, certamente hoje nós conheceríamos a face de Jesus, né? Tem muitos que conhecem Jesus por aí. Tem um monte de gente que fala que eu pareço com Jesus. Aí eu pergunto: e você viu ele? Brincadeira, irmãos. Pode me achar parecendo quem vocês acharem que devem. Amém? É o Jesus, como é que fala? É o Jesus ator, né? Porque o Senhor Jesus, ninguém não se lembra, não tem registro da face dele, né? Mas eu creio que até isso é com o propósito de Deus, né? Para a gente não adorar. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Então, se você creu nessa palavra, toma posse dela. Amém? Levanta-se para o seu chamado. Amém? Se você parou, se estava devagar, levanta, vai com todo o vapor, porque Deus tem uma obra muito grande em nossas vidas. E nada, nem ninguém pode nos parar, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Assim como Ele derrama as suas bênçãos sobre nós, Ele também espera que nós façamos algo. E o que nós podemos fazer não é para Deus. Para Deus nós não fazemos nada, né? Deus, Ele tem todas as coisas. O que nós fazemos é para a obra dEle, para que pessoas sejam alcançadas para também receber o benefício de Deus que nós já alcançamos. Glória a Deus. Amém? Às vezes a pessoa pode até entender mal. Como assim não é para Deus, pastor? Não é obra de Deus? Mas não é para Deus o benefício. Ele tem um benefício, mas nós recebemos o benefício
que Ele proporcionou para nós. Amém, igreja? Deus proporcionou um benefício para nós. Nós já o recebemos. Não é pouco, nós podemos distribuir para quem quiser e nunca vai voltar para nós. Por isso que a Bíblia diz: recebeu de graça, dá de graça. De graça recebeste, de graça dai. Né? Então podemos dar de graça. Somos obreiros para distribuir essa palavra, o benefício da palavra de Deus. Porque Deus não precisa, nós precisamos dele. Então, eu preciso, você precisa, quem não conhece o Senhor ainda precisa, todos precisam dele. Somos carentes dele. Então ninguém pode ser egoísta e dizer eu não preciso de Deus, né? Nem quem não tem Deus não pode dizer eu não preciso de Deus, nem quem já tem pode dizer eu já tenho tanto de Deus que eu não preciso mais. Somos carentes sempre da glória de Deus sobre nós. Quero convidar a ficar de pé. Quero fazer a oração final. Quero, já que o nosso amado pastor Ailton está aqui, convidá-lo a fazer essa oração final. Quiser trazer uma saudação breve. Amém, pastor? Em nome de Jesus, dá honra ao pastor aqui que está conosco. Em breve vai trazer uma palavra aqui também, abençoada. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Palavra gloriosa é esta, né, amados? Que foi transmitida no nosso coração, né? Interessante esse texto aqui que Paulo, né, dá as orientações a Timóteo, um jovem, né, que também trazia uma bagagem abençoada, né? Que já tinha ali o exemplo, já trazia o legado da sua avó Eunice, né, da sua mãe Lloyd, né, que eram servas cristãs do Senhor. E uma coisa interessante que Paulo também passa a Timóteo, né, ele dizendo lá em 1 Timóteo 4,16, né, pastor? Tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, perseverando nessas coisas, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia. Então nós recebemos, né, como o pastor falou, o benefício de Deus e temos que passar a outra, né? O mandamento, né, do Senhor, né, para que todos ouçam, que nós sejamos, né, exemplos, né, imitadores de Cristo, como Paulo disse, né, depois os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse: enquanto eu estiver em Cristo, vocês se espelham em mim. No dia que eu estiver, né, já saindo pela tangente, né, fora da presença do Senhor, não olhe para mim, que eu sou falho, como todos vós. Né? Paulo conhecido como um homem que tinha 9 dons, tudo, mas era falho como todos nós, né? Então ele disse: olhai para mim enquanto eu estiver sendo imitador de Cristo, enquanto o reflexo de Jesus estiver brilhando em mim, olhe para mim. Aleluia. Até aqui o Senhor tem dado graça para andar na tua presença. Amém? Deus abençoe os irmãos, né, que estão aí na live, né, juntamente ouvindo, né, a palavra que foi transmitida no nosso coração, que nós possamos, né, recebermos esta palavra, né, como um campo fértil, né? Sabemos que Jesus ele diz na parábola do bom semeador que a semente é lançada, né? Cai nos espinhos, cai nas pedras, né? Cai no campo fértil, né? E louvamos a Deus que a palavra do Senhor nesta noite, né, ela caiu no coração fértil de cada um de vós que estão ouvindo nesse momento. Cremos que irá germinar e dar fruto para a glória de Deus. Amém. Então vamos orar ao Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esse momento, né, único, especial, esse momento ímpar, que Deus nos concede estar na tua presença. Você que está na sua casa, está passando por um processo de enfermidade, né, coloca a tua mão na sua cabeça, né, vamos estar nos orando, repreendendo, né, todo esse espírito de enfermidade, né, que nos assola. Agora já está tendo aí nessa segunda onda, né, está se levantando na Europa, essa pandemia, né, e está tentando, né, se alastrar aqui para o Brasil também. Mas a Bíblia diz que a oração do justo ela tem muito dos seus efeitos, né? Então nós cremos, né, no poder da palavra do Senhor. Amém? Oramos em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, Pai das luzes, eu te glorifico, te exalto, Senhor Jesus, por essa noite. Eu posso ter nos concedido, Senhor, estarmos na tua casa, Pai querido, Pai ter o Senhor ouvindo a tua palavra. Vai de encontro, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, a cada vida, Pai querido, Pai ter esse encontro no seu lar, está nesse momento, Pai amado, Senhor, nas redes sociais, Pai querido, Pai ter o Senhor ouvindo, Pai querido, Pai eterno, Senhor, a tua palavra. Pai querido, Pai eterno, Senhor, nos fortalece, Pai amado, na tua presença,
espírito de enfermidade, Pai amado, enfermidade espiritual, enfermidade física, que assola o servo do Senhor, que assola essa pessoa que está nesse momento na sua casa, aqui na igreja. Eu repreendo enfermidade, bate em retirada, eu repreendo em nome de Jesus. Deixa esse corpo agora, é no poder que é no nome de Jesus, é no poder que é no sangue de Jesus. Pai querido, Pai eterno, o Senhor capacita, Pai querido, Pai eterno, os teus filhos, Pai amado, aquele que o Senhor escolheu para uma grande obra, Pai querido, Pai, mediante esta palavra que foi ministrada, Senhor Jesus, aqui nesta noite ao nosso coração. Senhor, despede teus filhos para a tua casa, guardando e livrando, Pai amado, de todo mal, Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor acampam ao redor, Pai amado, Senhor, de cada pessoa que nesse momento, Pai querido, Pai eterno, o Senhor está, Pai amado, Senhor, ouvindo esta live. Ó Pai querido, Pai eterno, que nós te pedimos, Pai querido, Pai eterno, já crendo, Pai amado, Senhor, no teu mover, porque tu és o Deus, Pai amado, Senhor, tu és o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, cremos que o Senhor continua fazendo sinais de prodígio para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado por mais uma noite estarmos juntos aqui. Quero agradecer a presença da nossa irmã Flavinha também, que está aqui conosco hoje, né? Nossa obreira querida e amada, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A gente se alegra, né, com os que se alegram, também choramos com os que choram. Quero mandar um forte abraço para a nossa irmã Alessandra, né, que perdeu o seu papai querido ontem. Que Deus, o Espírito Santo, possa confortar a sua vida, amém, minha amada, toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus possa dar alegria, né, nesse momento tão difícil, possa dar um conforto no seu coração, você saber que tudo é a permissão do Pai, né, do nosso Deus querido, e que eu creio que a tristeza vem no nosso coração, a saudade vai ficar, mas que o Senhor vai confortar o coração de vocês, amém? Nós estamos orando e intercedendo para que Deus possa fortalecê-los nesse momento tão difícil, em nome de Jesus. Amém, minha amada? A toda a família, eu deixo o meu abraço aqui e que Deus os guarde e os proteja em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá, igreja, receba a bênção do Senhor. Todos que participaram, receba a bênção também na sua casa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Diga comigo, amém. Que as palmas louvem ao Senhor mais uma vez. Tenha uma semana aí de vitória para a glória do nosso Deus.